Olá, bem-vindos ao canal Vivendo por um Propósito. Peço que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe. A história de hoje é da Bíblia Sagrada Infantil. Jesus cresce com a ajuda de Deus. Mateus 2, Lucas 2. Quando chegou o momento certo, Maria e José levaram Jesus ao templo em Jerusalém. De acordo com as leis dadas a Moisés, os pais tinham de dar uma oferta quando uma criança nascesse. Geralmente, um cordeiro e uma pomba eram oferecidos como presentes a Deus. Contudo, se a família fosse muito pobre, 2 pombas poderiam ser dadas. Maria e José levaram as pombas e o bebê Jesus, enquanto um homem chamado Simeão entrava no templo. Simeão era uma pessoa muito justa e que amava a Deus. Ao ver o bebê, ele o pegou em seus braços e o louvou a Deus, dizendo: Pai, agora seu servo pode morrer em paz. Meus olhos viram a salvação que Deus prometeu para todas as pessoas. Essa criança é a luz que cumprirá as promessas do Pai para todo o mundo. Naquele dia, estava no templo uma profetisa chamada Ana. Ela vivia ali havia muitos anos, orando e jejuando dia e noite. Ela deu graças a Deus por lhe permitir ver o bebê Jesus. Ela também sabia que aquela criança era o Salvador que Deus havia prometido enviar para a terra. Quando Jesus nasceu, alguns homens sábios de um país distante no Oriente viram uma brilhante estrela aparecer de repente no céu. Eles sabiam que ela indicava o nascimento de um novo rei entre o povo de Deus, os judeus. Então, os sábios viajaram muitos e muitos quilômetros até chegarem a Jerusalém e entraram no palácio do rei Herodes. Os sábios disseram: Onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Seguimos a estrela que surgiu quando ele nasceu e viemos adorá-lo. Mas o malvado rei Herodes lhes respondeu: Não sei onde esse novo rei está. Depois, preocupado com a notícia de um novo rei, Herodes reuniu seus sábios e perguntou-lhes onde o Messias haveria de nascer. E os sábios lhe responderam: O profeta afirmou que o menino nascerá em Belém, na Judéia. Está escrito: Belém, você também será importante entre as cidades da Judéia, pois nascerá aí o líder que guiará o povo de Israel. O perverso rei chamou seus visitantes do Oriente para uma reunião secreta e lhes disse que deveriam procurar pelo novo rei em Belém. Quando vocês o encontrarem, avise-me para que eu também possa ir até lá para adorá-lo. Mas Herodes estava mentindo. Ele queria matar o bebê, pois não queria mais ninguém que fosse chamado de rei em seu país. Os homens sábios saíram do palácio de Herodes e encontraram novamente a estrela. Ela os guiou até o lugar onde Jesus estava. Quando viram Maria e o menino, eles se ajoelharam e adoraram Jesus. Em seguida, deram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra. Mais tarde, Deus os avisou em sonho para não retornar ao palácio de Herodes. Eles voltaram à sua terra por outro caminho. Depois de terem ido embora, José também recebeu o aviso de um anjo de Deus, num sonho. O anjo lhe disse: José, levante-se, pegue a criança e Maria e vá rapidamente para o Egito. Lá você estará a salvo de Herodes. Naquela mesma noite, José pegou Maria e Jesus e foi para o Egito. Eles ficaram ali até a morte de Herodes. Depois disso, José retornou com a sua família para Nazaré, sua terra natal. José era um habilidoso carpinteiro de Nazaré. Jesus crescia ajudando seu pai nas tarefas da carpintaria e estudando na sinagoga com as outras crianças do vilarejo. Ele ficava mais forte e sábio a cada dia. O amor e as bênçãos de Deus estavam com ele. Todos os anos, José e Maria viajavam até Jerusalém para celebrar a Páscoa.
Deus tinha dito a Moisés que o povo de Israel deveria se reunir todos os anos para se lembrar de como Deus havia libertado os israelitas da escravidão no Egito. Ele havia enviado 10 pragas sobre os egípcios, mostrando a eles seu poder e fazendo com que o rei egípcio deixasse o povo de Deus livre. Um dia antes de saírem do Egito, à noite, os israelitas pintaram os batentes das portas de suas casas com sangue de cordeiro. Com a 10ª praga, os filhos mais velhos de todos no Egito morreram naquela noite. Mas o anjo de Deus poupou as famílias cujos batentes das portas estavam pintadas de sangue e manteve os filhos de Israel a salvo. Para celebrar aquele acontecimento, todos os anos os judeus iam até o belo templo de Jerusalém. Muitas pessoas enchiam as ruas e cantavam músicas sobre o que Deus havia feito por elas. Como eram maravilhosas essas viagens! José fez como sempre fazia e levou a sua família para a celebração da Páscoa. Dessa vez, Jesus estava com 12 anos. A viagem era longa, pois Jerusalém ficava a mais de 100 quilômetros de Nazaré. E eles passariam uma semana com a família e os amigos que também estavam indo a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Depois da festa, quando chegou o tempo de fazer a longa viagem de volta, Maria e José partiram para casa. Mas Jesus permaneceu na cidade, sem que seus pais soubessem. Eles pensaram que o menino estava indo à frente deles, com alguns de seus amigos. Mas, quando descobriram que Jesus não estava ali, ficaram muito preocupados e começaram a procurar pelo menino. Como não o encontraram, Maria e José voltaram a Jerusalém para tentar encontrar Jesus por lá. Finalmente, depois de 3 dias, eles encontraram Jesus. Eles estavam no templo, sentado no meio dos professores, os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos que escutavam Jesus ficavam maravilhados com ele e com o grande entendimento que ele demonstrava. Era claro para todos que Jesus poderia explicar muitas coisas sobre Deus e sobre a palavra de Deus, mesmo tendo apenas 12 anos de idade. Quando Maria e José encontraram Jesus, ficaram surpresos. Sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos procurando por você. Por que vocês estão me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai?" Jesus disse isso porque sabia que Deus era seu verdadeiro pai. Maria e José não compreenderam totalmente o que Jesus queria dizer, mas, mesmo assim, Maria guardou esse acontecimento em seu coração. Jesus então partiu de Jerusalém com a sua família e voltou para Nazaré, obedecendo aos seus pais em todas as coisas. Quanto mais crescia, mais sábio ficava, ganhando a aprovação de Deus e dos homens. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Peço que se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like e até o próximo audiobook.